Olá, estudantes, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual que é o horário que vocês estão assistindo o vídeo. Eu sou o professor Gustavo Barros, essa é a nossa aula sobre as orações subordinadas substantivas. Em sala de aula, no ano, nós já falamos sobre as orações, qual é a função das orações subordinadas substantivas. Falamos também das orações coordenadas, introduzindo as subordinadas substantivas, falando o que são elas, qual é a função, como é que é a estrutura, mas agora nós vamos trabalhar mais profundamente o que são as orações subordinadas substantivas. É um conteúdo que seria interessante a gente trabalhar em sala de aula, porém no momento ele exige que possamos iniciar os nossos estudos. Em sala de aula vamos revisar, vamos tirar as dúvidas, mas vocês já fizeram algumas atividades sobre este conteúdo. Inclusive, em sala de aula nós fizemos aquele trabalho com os cartazes produzidos por vocês e explicados por vocês sobre o papel, a função sintática das orações subordinadas para o período simples. O que é, por exemplo, uma oração subordinada substantiva? Então, um conceitozinho que eu poderia colocar é que a oração subordinada substantiva, ela desempenha uma função sintática para a oração principal. Então, ela pode ser 6 tipos de função sintática, ela pode ter das orações subordinadas substantivas. Quais são esses 6 tipos? Está aqui. Então, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser uma subjetiva, quando for um sujeito, ela pode ser uma objetiva direta, quando for um objeto direto, ela pode ser uma objetiva indireta, quando for um objeto indireto, ela pode ser uma predicativa, quando ela tiver a função de predicativo do sujeito, ela pode ser completiva nominal, quando ela for um complemento nominal, ou ela pode ser uma positiva, quando ela for um aposto para a oração principal. Então, são esses 6 tipos das orações que nós temos. Por que são esses 6 tipos? Porque um substantivo, dentro de um período simples, que nós já vimos o que é período simples na aula anterior, que eu expliquei para vocês, dentro de um período simples, um substantivo, ele pode ter essas 6 funções sintáticas, através de uma palavra ou de 2 palavras, de 2 substantivos ou de um substantivo. Então, um substantivo dentro da oração de um período simples, ela pode ser um aposto, ela pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um sujeito ou um predicado. Então, nas orações subordinadas substantivas, eu vou ter aí agora uma frase toda sendo um objeto direto, sendo um objeto indireto e entre os outros, para a oração principal. Então muda o quê? Primeira coisa que muda é que agora não vai ser uma palavra ou 2 palavrinhas, 1 ou 2 substantivos. Vai ser uma frase toda, vai ser uma oração toda chamada de oração subordinada substantiva, tendo a função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicado, de aposto, de complemento nominal, para a oração principal, tendo uma relação de quê? Uma relação de subordinação uma com a outra. A oração principal depende da oração subordinada e vice-versa. Essa é uma aula que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vocês sabem que eu naturalmente já falo rápido, então eu vou tentar falar mais compassado, com mais tranquilidade, para que vocês possam prestar atenção. Mas se alguma coisinha ficou batida, vocês vão voltar ao vídeo, ver novamente, ou então na hora da nossa aula presencial, através das redes sociais, nosso WhatsApp, nosso grupo, vocês tirarem as dúvidas de vocês comigo, que estarei à disposição para isso. Então vamos iniciar. Esse slide eu peguei da internet da professora Carol Pereira, né? É um slide muito bom, muito resumido, também pode ir lá e procurar esse slide e entre no link depois do vídeo do YouTube, onde está lá o canal que eu criei para postar essas aulas durante esse período de pandemia, que vai ser bem proveitoso para vocês. Tem outro material lá, também tem falando sobre substantivo, tem falando sobre oração período, tem falando sobre frase oração em período, tem algumas aulas lá que é importante que vocês assistam também. Então, como foi pedido por vocês por algumas vezes, em sala de aula, para fazer vídeos, e naquele momento eu não estava à disposição e não tinha pretensão de fazer, mas agora chegou o momento de a gente poder trabalhar com essa estrutura tão importante que é a internet para o nosso bem. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, que não está sendo nada fácil, principalmente para a educação, mas claro que para a saúde está sendo muito pior. Né? Desde já a gente parabeniza os médicos que estão ali de frente dessa grave situação que estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Mas voltando para o nosso conteúdo,
das orações subordinadas substantivas, vamos ver aqui, ó. Para compreender a oração subordinada substantiva, vamos entender que ela desempenha uma função própria de um substantivo, como eu falei para vocês. Então, a oração subordinada substantiva, ela desempenha a função de um substantivo. Basta comparar as frases que eu vou colocar para vocês aqui agora, através do slide. Ninguém lamentou sua renúncia. Se eu pego aqui, ó, aqui eu tenho um sujeito, ninguém, lamentou, verbo transitivo direto, sua renúncia, um objeto direto para o verbo transitivo direto. Logicamente, objeto direto, verbo transitivo direto. Sua renúncia, nós temos aqui duas palavrinhas, né? Que renúncia, por exemplo, é o núcleo desse predicado aqui, a palavra principal desse predicado. Renúncia como um sujeito, como um substantivo. Nós temos essa palavra para o verbo transitivo direto. Então, se eu observo aqui, eu tenho um substantivo fazendo a função de objeto direto. Aqui nós temos um período simples. Por que um período simples? Porque eu tenho apenas um verbo, que é o verbo lamentou. Então, nesse caso, temos um período simples, uma oração absoluta, também chamada. Nessa oração, o objeto direto vem representado basicamente por um substantivo, que é renúncia, que é o substantivo principal. Na verdade, não é nem o principal, é o único e principal, que é núcleo do predicado dessa oração aqui, que é uma oração absoluta ou um período simples. Já aqui, a gente vai entender que nós modificamos para duas orações. Olha, preste atenção, que aquele lá que era objeto direto com uma palavrinha, duas palavrinhas, eu agora tenho uma frase toda sendo objeto direto da oração principal. Ninguém lamentou que você renunciasse. Olha, ninguém lamentou, eu tenho aqui uma oração, que é chamada de oração principal. Ninguém, sujeito, verbo transitivo direto, lamentou. Que é uma conjunção integrante. Nas orações subordinadas substantivas, nós vamos ter apenas ou a conjunção que ou a conjunção se, fazendo o elo de ligação entre a oração principal e a oração subordinada. Então, ninguém lamentou que você renunciasse. Então, que você renunciasse, agora toda essa oração aqui, por que oração? Porque eu tenho o verbo renunciasse e eu tenho aqui na primeira oração o verbo lamentou. Então, toda essa oração, que é a segunda oração, vai ser um objeto direto com a oração principal, ligada aqui. Por que objeto direto, professor? Gente, aqui eu tenho o verbo lamentou. Depois do verbo lamentou, eu não tenho nenhuma preposição. Eu tenho somente o objeto direto, a frase, que na verdade é uma oração subordinada, substantivo, objetivo, direta. Eu sei que a nomenclatura é um pouco grande, mas vocês já sabem disso e vão conseguir assimilar os conhecimentos. Essa aqui como função de objeto direto para esse verbo aqui. Então, olha que está ligando o verbo com o objeto direto. Então, no caso, o período é composto de duas orações. A oração 2, que é essa, se encaixa como objeto direto do verbo lamentou, da oração primeira, que é essa. Portanto, classifica-se como uma subordinada. O que é a oração subordinada? Porque funciona como termo da oração 1 e depende da oração 1. Vice-versa, uma depende da outra para decidir completo. E é substantiva por quê? Porque desempenha uma função própria de substantivo. Qual é a função própria de substantivo? Objeto direto. Qual é a função própria? Objeto direto, aposto, predicado, sujeito. Então, o substantivo dentro das frases, dentro de um período simples, o substantivo tem essa função. A função de aposto, a função de predicado, a função de complemento nominal, a função de objeto direto, objeto indireto. Então, são os seis tipos que eu listei aqui para vocês. Então, é essa relação. Então, quando essa daqui começa com uma conjunção que ou se, para a oração principal, eu não tenho uma oração subordinada. Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada, objetiva, direta, pelo fato de essa oração estar para o verbo lamentou, que é um verbo transitivo direto, aqui sendo então um objeto direto, certo? Então é essa mesma a lógica que nós temos nas orações subordinadas. Pessoal, se vocês ouvirem algum barulho aí, são as motos passando pela rua, o carro, algum anúncio, porque eu estou numa sala de aula
né, cheia de cadeiras. Na verdade, eu queria que vocês estivessem aqui, mas na verdade, infelizmente, no momento não é possível. Inclusive agora está passando um carro, ó, um barulho de som. Então, a classificação das orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantivas, como nós temos 6 tipos, 3 tipos dela é ligado ao verbo, 3 tipos dela é ligado ao nome. Então, olha aqui, ó, a oração subordinada substantiva ligada ao verbo da oração principal pode ser um sujeito, vai ser subjetiva, um objeto direto, uma objetiva direta, ou um objeto direto, uma objetiva indireta. São esses aí os 3 tipos que nós temos quando elas estão ligadas ao verbo da oração principal. Então, quando essa oração subordinada estiver ligada ao verbo da oração principal, nós vamos ter um subjetivo, um objetivo direto ou um objetivo indireta. Então, vamos iniciar com as subjetivas. A subjetiva, ela vai ter a função de sujeito para a oração principal. Então, se você lê a oração e na oração principal não tiver sujeito, nem oculto, nem direto, você vai na cara perceber que a oração subordinada, ela tem a função de sujeito para a oração principal. Então, é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Olha só. Interessa-me que você compareça à reunião. Interessa-me, oração principal. Então, que você compareça à reunião, eu percebo aqui, interessa-me. Interessa-me. O que interessa-me? Então, aqui não tem um sujeito para na oração principal. Eu vou ter um sujeito aqui, ligado através de como eu falei para vocês, ligado através da conjunção integrante que integra a oração principal à oração subordinada. Então, quando a oração subordinada é subjetiva, quando é que isso acontece? O verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular, não ocorre sujeito dos limites da oração principal, o sujeito é a própria oração subordinada, que está aqui. Então, quando o sujeito não aparece na oração principal, essa oração toda aqui, do que até reunião, vai estar sendo a oração subordinada. Por que a oração subordinada, gente? Porque essa aqui é a principal. Professor, mas a oração precisa ter verbo, precisa ter outros elementos? Pode ter outros elementos, mas para ser oração precisa primeiramente ter um verbo. Isso aqui é um verbo, interessa-me. Interessa-me é uma oração sozinha. Uma oração, interessa-me o que você compareça à reunião. Então, nesse caso aqui, essa aqui é uma oração, que é a oração principal, e essa aqui é a oração subordinada, que tem a função de sujeito. Então, se tem a função de sujeito, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. O nome é um pouquinho grande, como eu já disse anteriormente, mas vocês vão prestar atenção e vão conseguir compreender. Outro tipo de oração é a oração subordinada substantiva objetiva direta. A objetiva direta, que eu já comentei com vocês um exemplo dela anteriormente, ela funciona como objeto direto para o verbo da oração principal, sempre para o verbo. Subjetiva, objetivo direto e objetivo indireta vai estar ligada ao verbo da oração principal. Olha só, eles não permitem que os índios vivam em paz. Eles não permitem. Qual é o verbo? Permitem. Qual é o outro verbo? Que os índios vivam em paz. Vivam. Então aqui, oração principal, eles não permitem. Permitem, verbo. Terminou a primeira oração. A segunda oração começou com o quê? Uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante que liga o quê? Liga a oração subordinada ao verbo da oração principal. Então, você está ligando. Não tenho aqui nenhuma preposição de comparar, sobre, perante ou outras. Se não tem, eu tenho aqui um objeto direto. Mas como aqui não é um objeto direto só, ela tem a função
toda, a oração toda tem a função de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Aqui tem verbo, aqui tem sujeito? Tem. Cadê? Eles. Então, eles é um sujeito simples. Então, aqui eu já não tenho mais sujeito. O sujeito está aqui. O sujeito está aqui. Pronto. Então, se está aqui, agora essa oração só pode ser ou objetiva direta ou objetiva indireta. Como não tem preposição, ela é uma objetiva direta. Isso mesmo. Então, a oração objetiva direta sempre se liga ao verbo da oração principal, sem preposição, como eu disse para vocês, indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. A ação desse verbo está aqui, ó, que os índios vivam em paz. Então, eles não permitem o quê? Quem não permitem alguma coisa. Eles não permitem que os índios vivam em paz. Né? Como essas brigas indígenas que acontecem pela terra, que os proprietários dos grandes latifundiários procuram sempre a terra dos indígenas. Não vamos entrar nessa situação, mas na frase ela quer dizer isso. Que eles donos de terra, quem quer plantar, quem quer construir, não permitem que os índios vivam em paz em suas terras. Objetiva indireta. Aqui nós temos agora o contrário. Se lá não tinha preposição, agora aqui tem que ter preposição. Então, a função é de objeto indireto. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Qual é a oração principal? Ninguém desconfiava. Ninguém desconfiava da oração principal. De que o plano fracassasse é a oração subordinada. Oração subordinada o que, professor? Ninguém desconfiava. Qual é o sujeito? Ninguém. Eu tenho o sujeito aqui, ó, ninguém. Sujeito simples. Já tem o sujeito, vamos agora analisar a segunda oração. De que, olha aqui o que aparece aqui para mim, um de, que é uma preposição ligada a quem? Ligada à conjunção integrante, que é o que? Se eu tenho o de ligado ao verbo antes da conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Qual é a função desse termo aqui? De que o plano fracassasse? A função, gente, nada mais é do que de um objeto indireto. Se ela tem uma função de objeto indireto, a frase toda ali agora, ela tem a função de uma oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Simples demais. Então, liga-se ao verbo da oração principal com preposição, de, com, para, sob, perante, até. Aqui nesse caso é de. De é um dos que mais aparece, é uma das preposições mais recorrentes. Indica o alvo ou destinatário do processo verbal. Que está aqui, ó, ninguém desconfiava. De que? Quem desconfiava, desconfia de alguma coisa. Ah, professor, eu posso falar assim, ninguém desconfiava que o plano fracassasse? Não pode. Não pode. O de tem que estar. Na nossa fala diária, na nossa comunicação informal, espontânea, a gente pode até falar, ninguém desconfiava que o plano fracassasse. Porém, a regência do verbo desconfiava, ela exige uma preposição. Se ninguém desconfia, ou se alguém desconfia de algo, de alguma coisa, de alguém. Então é por isso que está aqui a preposição necessária a esse processo de construção desse período aqui, certo? Então aqui nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque o verbo desconfiava, ele é um verbo transitivo indireto, precisando de um complemento para ele. E esse complemento começa aqui, ó, de que o plano fracassasse. Então essa oração toda aqui é o objeto direto para a oração principal. Pronto, aquelas três que nós já falamos, elas são as três ligadas ao verbo. Vocês viram que sempre tem um verbo na oração principal ligada com a conjunção integrante, certo? Só que agora nós vamos falar dos três tipos de orações subordinadas ligadas ao nome, geralmente ao substantivo da oração principal, né? Então, se uma oração subordinada substantiva vem ligada ao nome da oração principal, pode, teoricamente, funcionar como? Eu posso ter esse outro termo, essa oração subordinada, com uma predicativa do sujeito, vai ser uma predicativa, um complemento
completiva nominal, ou um aposto, que vai ser uma positiva. A primeira aqui é a oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa é o predicado da oração. É a função de predicativo do sujeito que tem. Então, olha só. É aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. O problema é que o prejuízo que o prazo já se esgotou. Gente, eu percebo aqui que eu tenho... o problema é... O predicativo do sujeito, se vocês se recordam, quem não se recordar vai ter que pegar um material para lembrar, o predicativo do sujeito liga o sujeito ao predicado através de um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. São os principais. Aqui eu tenho um verbo do verbo ser. Se eu tenho um verbo que é um verbo de ligação, ligando o sujeito, que é o problema, que é um sujeito simples, através de um verbo de ligação, quer dizer o quê? Que aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito, essa oração, ela só pode ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Porque tá, sujeito, verbo de ligação, tem que ser verbo de ligação. Se não for verbo de ligação, não vai poder ser predicativa. E o restante da frase ligada pela conjunção integrante que. Certo? Não tem dúvida, gente. Olha só. O sujeito da oração principal, né, liga ao sujeito da oração principal, liga ao sujeito da oração principal, através do verbo de ligação, ser na maioria das vezes, que é no caso aqui, o verbo o verbo ser. Então, a estrutura é o quê? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Em uma frase simples, por exemplo, se eu colocasse assim, minha mãe é linda. É duro porque o nome da minha mãe também é linda, né? Mas tudo bem. Minha mãe é linda. Minha, sujeito. Minha mãe, na verdade, desculpa. Minha mãe, sujeito. É verbo de ligação. Linda, predicativo do sujeito. Para minha mãe. Então, nesse caso aí, esse predicativo do sujeito é uma qualidade para minha mãe. Então, esse verbo de ligação, ele está fazendo que a função só de ligar. E esse termo que ele está ligando é um predicativo. Esse período que eu mostrei para vocês é um período simples. Aqui não, aqui já é um período composto. Primeira oração, segunda oração. O problema é, qual é o problema? Que o prazo se esgotou. Então é por isso que ela é uma predicativa. Porque ela está ligando a segunda oração através de um verbo de ligação. E se tem um verbo de ligação, ela é predicativa. Eu não posso esquecer disso. Se o verbo é de ligação, ligando a primeira oração à segunda oração, eu tenho aí uma predicativa. Completiva nominal. Esse tipo de frase aqui, completiva nominal, a gente tem que ter cuidado para a gente não confundir ela com uma objetiva indireta. Mas não tem como confundir. Por quê? Enquanto na objetiva indireta eu estou ligando com o verbo, aqui eu estou ligando com o nome. Olha, chegou à conclusão de que o contrato é legal. Qual é a primeira oração? Chegou à conclusão de que o contrato é legal. Esse de está ligando o quê? A chego com a conclusão. A conclusão. Então, olha, de que o contrato é legal, eu não estou falando do verbo, eu estou falando de um nome. E geralmente não. Esse nome é um substantivo abstrato. Então, o complemento nominal liga um termo preposicionado, daqui a preposição, a um substantivo abstrato. Esse é o complemento nominal. E que vocês já falaram em sala de aula. Então é isso. Essa frase aqui, de que o contrato é legal, está ligando a conclusão. Aqui eu tenho o primeiro verbo e aqui eu tenho o segundo verbo. Só que o verbo aqui, ele não está ligando aqui. Se o verbo estivesse aqui, pertinho da preposição, aí seria um objetivo indireto.
Mas como aqui eu tenho um substantivo abstrato ligado com preposição, depois da conjunção integrante, aí eu tenho que uma completiva nominal. Qual que é a estrutura de uma frase completiva nominal? Liga ao nome da oração principal através de preposição. Liga ao nome abstrato da oração principal através de uma preposição. E essa frase aqui, que o contrato é legal, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, que completa o sentido de um nome e a conclusão. Digamos que eu colocasse a frase: chego à conclusão. Tem sentido completo? Não tem sentido completo. Então, chego à conclusão de que o contrato é legal. Então, esse de que o contrato é legal está